Olá, tudo bem? O tema deste vídeo é: por que é mentira as profecias religiosas? É com grande convicção, certeza, autoridade que nós falamos isso. Com base no conhecimento que estamos tendo a cada dia dos escritos bíblicos, nós temos a convicção que as profecias são mentirosas. Primeiro passo: as profecias, o dom das profecias, duraram até a vinda do perfeito. O perfeito voltou e veio como juiz no ano 70 e julgou os israelitas. Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo do 8 ao 10, que em parte profetizavam, em parte falavam em línguas, que era dom de idiomas, em parte tinham conhecimento, revelação, em parte profetizavam. Então, o perfeito veio no ano 70. Então esses dons acabaram. Somente existem 3 dons que são eternos, que está em 1 Coríntios 13, versículo 13, que é a fé, a esperança e o amor. Esses 3 são eternos. Agora, essas profetadas que tem nessas chamadas igrejas, nesses templos de pedra, o que tem por aí é manipulação, mentira e engano. Sabe por quê? Porque você acha que o Espírito de Deus iria falar pela boca de um profeta, de um dito profeta, que fala que dízimo é dinheiro? Nunca foi? Que fala que se não der dízimo, o gafanhoto, o migrador, o cortador vai destruir a pessoa, e eles transformaram esses gafanhotos em demônios. Só que Malaquias 3,10 foi uma correção para o povo de Israel e principalmente para os levitas, enquanto o templo estava de pé, mas o templo foi derrubado no ano 70. Então você acha que Deus iria falar? Fala sim, o Deus Mamon, o Deus do mundo, Deus com D minúsculo, aí sim, porque isso é a natureza carnal desses pregadores. Você acha que o Espírito de Deus iria falar pela boca de um dito pregador que fala que o batismo, que a purificação ocorre em uma piscina, uma água cheia de coliformes fecais, uma água toda cheia de imundície? Você acha que Deus iria falar isso? Você acha que Deus iria desqualificar, anular o sacrifício de seu filho naquela cruz, naquele madeiro, para que as pessoas voltassem a praticar obras de novo do antes da cruz? Claro que não, porque o batismo foi na cruz. E mais grave ainda é o juízo eterno, fim dos tempos, quando Deus estabeleceu o evangelho eterno, a justiça eterna, que ocorreu no ano 70, durante o juízo, dentro dos muros de Jerusalém, e que ele mesmo está no espírito dos homens. Então essas profetadas aí, isso são doutrinas, são mente carnal. Olha que interessante que Pedro disse, em sua epístola escrita para os da diáspora, esses escritos aqui foram para os judeus. Está lá no 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Veja o que Pedro disse. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então, somente uma pessoa espiritual, uma pessoa que tem a sua mente aberta, que não tem mais o véu de Moisés, uma pessoa que fala pelo Espírito de Deus que habita em nosso espírito, pode compreender, pode entender a profecia. Não é, a teologia não consegue entender profecia, um dito pastor, bispo, pregador, eles não entendem porque eles são carnais, eles dizem que Jesus ainda vai voltar, sendo que tem várias passagens que Jesus já voltou. Então ele falou aqui no versículo 20, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Então aquelas profecias de Isaías, no tempo dele ele falava isso, de Isaías, de Jeremias, Ezequiel, não foram profecias escritas por eles mesmos, pela natureza humana. Foi pelo Deus falou pela boca dos profetas. Versículo 21. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Então você acha que o Espírito Santo falou pela boca dos profetas, falou pela boca de Yeshua, de Jesus de Nazaré, falou pela boca de Paulo e tem falado por nossa boca nos dias de hoje? Porque só assim nós entendemos as profecias, nós entendemos o livro de Apocalipse, somente por isso. Você acha que ele vai falar pela boca de profetisas, de missionárias? Porque a pessoa lá está no local de sacrifício, porque altar, todo lugar que tiver um altar é local de sacrifício. E tudo isso foi dado fim no ano 70. Você acha que Deus é menino? Você acha que Deus é incoerente, é inconstante para voltar atrás, para se arrepender? Eu me arrependi de ter julgado os israelitas no ano 70 dentro dos muros de Jerusalém. Agora eu vou falar pela boca desse pastor, desse bispo,
falando para ele pedir a melhor oferta, a nota mais bonita, pedir o dízimo dos dízimos, chamar os irmãozinhos para cuidar desse templo terreno, sendo que o templo dele é espiritual. Tem cabimento? Você acha que é Deus que fala pela boca desses cães, desses mercenários, desses mentirosos? Você acha isso? Você acha que é Deus que fala esses balabachur, esses cantarábias? Você acha que é o Espírito Santo que fala aí? Não, isso é interpretação humana, isso é doutrina humana, isso é o espírito de engano, isso é a operação de erro que está na mente desses daí. Você acha que Deus está se agradando para falar pela boca desses dito profetas e profetisas, quando Paulo disse isso aqui, ó, em Gálatas capítulo 3, versículo 10, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Você acha que Deus iria falar pela boca de uma pessoa que está nas trevas, está nas maldições? Falando, olha, vocês têm que cumprir voto, vocês têm que colocar melhor nota na oferta, no sacolézinho que está passando aí. Sendo que aqui o Espírito da Graça falou, todos que são das obras de Moisés do Antigo Testamento estão debaixo de maldição. 2 Coríntios 3, 7, 9. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos de Moisés, veja isso daqui. E se o ministério da morte, você acha que Deus vai falar pela boca de alguém que prega o ministério da morte, que ensina essas maldições? Veja o que o escritor disse em Hebreus 2,14, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo? Quem era esse diabo aqui? Era o acusador. Quem era o acusador? Quem é que acusava? As leis dadas a Moisés. Você acha que Deus vai falar pela boca de alguém que está falando mentiras, que está falando, pregando Moisés? Se Paulo disse, segundo Coríntios, que até nos dias de hoje, quando é lido Moisés, nos dias dele era isso. Até nos dias de Paulo, quando se lia Moisés, o mesmo véu estava na face das pessoas. Imagine hoje, 2000 anos depois. Por que é mentira as profecias religiosas? Por causa disso. Porque esses líderes são mentirosos, são manipuladores, são mercenários, são ladrões, são corruptos, são fraudulentos. O desejo deles é tomar o dinheiro das pessoas. O desejo deles é amedrontar seus seguidores para os manterem cativos, os manterem servos, os manterem na escravidão. Assim seja. Então eu deixo essa pequena mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, não esqueça de dar o joinha, compartilhe esse vídeo. Se é novo aqui, se inscreva no canal, ative esse sininho do lado e vamos em frente, falando da palavra do Pai. Até o dia que Ele der, findar o prazo de validade desse véu e o Espírito que está em nossa mente voltar para o reino celestial. Tchau, tchau.